Tela do YouTube, tema do Goiás. A gente fala agora sobre o poderoso Verdão, que tem um ponto de interrogação na cabeça, né? Poupar ou não poupar? Eis a questão. O Goiás amanhã tem uma partida importante pela Copa do Brasil, pega o Fluminense do Piauí, e no domingo tem um jogo contra a equipe do Atlético, o jogo da volta. E aí tem um detalhe, meninos, coloca todo mundo aí na tela do canal do YouTube. Enquanto o Atlético fez uma viagem de ônibus até a cidade de Brasília, 2h30, dependendo do trânsito, 3h30, quase 4 horas. E aí de lá pegou um ônibus, né, um voo direto para Porto Velho, mais 2h30 de deslocamento. E na volta do mesmo jeito, pega um ônibus, um avião lá de Porto Velho até Brasília, ônibus de Brasília até Goiânia. Então o Goiás não terá esse deslocamento. É uma vantagem, Diante disso, maestro Tim, o Goiás tem ou não que poupar titulares para essa partida de amanhã, relativamente fácil, terceira fase da Copa do Brasil, contra a equipe do Fluminense do Piauí, maestro? Se tem uma coisa que eu gosto, uma das coisas que eu gosto no trabalho do Daniel Paulista é que ele não teve isso. Ele não tem essa questão de poupar. O único jogo que a gente pode falar que ele entre aspas, poupou alguns, deixou esses jogadores considerados titulares no banco, foi aquele contra o Inhumas. Acabou que o time não jogou bem, ele teve que pôr os titulares no segundo tempo, até o Lourenço que fez o gol da vitória aquele dia contra a equipe do Inhumas. Fora esse jogo, ele sempre jogou com o que ele tem de melhor. Ele teve algumas mudanças pela questão técnica. Começou o Rodrigo Soares a temporada, perdeu a posição pro Caio, porque o Caio estava jogando mais. Então, pra mim, não tem que poupar, não. O jogo é importante, é Copa do Brasil. Considero o Goiás muito favorito para avançar, mas a gente não conhece o time do Fluminense do Piauí, a tendência é que seja um time bem mais fraco que o Goiás, mas se tiver que poupar, entre aspas, ele tem 5 substituições, faz o resultado ali, se um jogo tiver mais tranquilo, o resultado já feito, a classificação já bem encaminhada, aí você tira aqueles jogadores que porventura estiverem sentindo um pouquinho mais, ou que tem um pouquinho mais de desgaste, porque o jogo é amanhã, quarta-feira, a decisão é no domingo, então pra mim não tem essa não, Thiago, vai com o que tem de melhor, vai com o time titular, porque o jogo é muito importante também, assim como a decisão de domingo. 2h27 da tarde, atenção meus amigos, olha só que bacana esse recado que eu tenho pra você, porque com frota nova, equipe qualificada, a Centro-Oeste Express garante agilidade, segurança e pontualidade na sua entrega. Atendemos o país inteiro. Venha para a Centro-Oeste Express, a logística que move o seu negócio, de Goiás para todo o Brasil. Qualidade, confiança, segurança, a garantia que a sua carga precisa. A melhor transportadora do Brasil é 100% goiana. Venha para a Centro-Oeste Express. 2h28 da tarde, debate das feras até às 3. Oferecimento Center Pisos, ofertas imbatíveis e tá sorteando uma moto 0 km. Papelaria tributária, onde cada um tem o seu papel. Feirão, primeira mão, seminovos, só nas lojas. Corra, aproveite. Like Imóveis, o like das feras do esporte é da Like Imóveis. E a Camargo, seu distribuidor autorizado, Balda. Só pra terminar, assim, se tiver que poupar, só se alguém tiver sentindo alguma coisa. Por exemplo, o Lourenço tomou uma pancada no final do jogo contra o Atlético, não tá tão bem, não tá legal, aí você não corre o risco de pôr um cara num jogo como esse, pra agravar ainda mais a lesão. Caso contrário, Thiago, não poupa ninguém não. Mas não é um risco desnecessário não, Jean, porque assim, por mais que a vantagem do Atlético contra o Atlético seja muito boa, e de fato 2 gols hoje no futebol equilibrado do jeito que as coisas estão, e com o cenário que a gente viu nesse primeiro jogo lá no estádio Antônio Ascioli, pra mim é uma baita de uma vantagem. Só um milagre tira o título goiano da equipe do Goiás. Mas, pô, você coloca, sei lá, o Lourenço, que foi citado aqui, contra a equipe do Fluminense do Piauí. O cara toma uma entrada, fica de fora, igual o Lucas Rodrigues ficou. O Anselmo Ramon, que tá numa fase muito boa, desgasta o cara que já tem quase 40 anos de idade. Enfim, e convenhamos, né, gente? O Goiás não precisa do time principal pra passar pelo Fluminense do Piauí. Você pensaria em poupar alguns titulares ou iria de fato com carga máxima, com força máxima para esse jogo contra a equipe piauiense, Jean Lopes? 12h29. Thiago, antes uma pergunta. É certeza, Brasília até Porto Velho são só 2 horas e pouco de voo? São 2h40. Eu pego aqui para você, mas são 2h40, é isso mesmo. É isso mesmo. De Goiânia... Pra mim era muito mais, né? Não, por exemplo, se você vai pra Porto Alegre é mais ou menos isso. Não, moço, tá doido? Não, eu fui agora pra Porto Alegre. Não, você vai de Goiânia, primeiro que não tem voo direto. Você vai de Goiânia pra São Paulo. Dá 59 minutos de voo.
Aí eu fui de São Paulo, de Viracopos, pra Porto Alegre. Não dá nem 1 hora de voo direito, não. É muito rápido. Muito esse trajeto aí. E um trajeto longo, Brasília-Manaus, era em torno de 3 horas. No máximo. Eu joguei muitas vezes. Goiânia-Recife. Goiânia-Recife dá 2 horas. E tem voo direto agora, né? Graças a Deus. Eu nunca fui pra essa região. Eu achava que os voos eram mais demorados. Melhor para o Atlético, né? Não é tão longo assim esse voo. Thiago, eu penso exatamente como o maestro, né? Como o Tim. Eu não pouparia ninguém, eu penso que jogador de futebol, o habitat natural dele, onde ele pratica a profissão, é o campo de bola. Se tiver que ter alguma contusão, pode acontecer em treino, pode acontecer ele namorando a esposa dele no sofá da casa, pode acontecer em qualquer situação. Eu deixaria o time titular. Me parece que o Lucas Rodrigues ainda não pode voltar. Se voltasse, eu colocaria também para jogar, para dar ritmo a esse time, para aumentar ainda mais o entrosamento, para os jogadores criarem ainda mais confiança, para entrar ainda mais forte contra o Atlético na final e depois começar a Série B em grande forma. O Tim falou outra coisa que eu também estava pensando em dizer. Segundo tempo, placar resolvido, tira aqueles jogadores mais, digamos assim, com mais propensão a desgaste, como o Anselmo Ramon, que já tem uma idade avançada, como o Lourenço, que é um jogador que corre demais, né? Ele se movimenta demais em campo, aí você pode poupá-lo, e por aí vai. Então, acho que está certinho, estará certo o treinador Daniel Paulista se ele manter ou mantiver o time titular, entrar como time titular sem poupar ninguém. Depois do resultado, aí sim, ele pode poupar um ou outro jogador, Thiago. 12h31, deixa eu mandar um grande abraço aqui pro rei de Porto Velho e adjacências, o rei da Amazônia. É conselheiro do Vila, gente boníssima, o grande Welmer. Mudou daqui de Goiânia, uma figura maravilhosa, é conselheiro vilanovense. Mudou de Goiânia, acho que tem uns 10 anos. E fez a vida dele em Porto Velho. Tem dado uma força gigantesca pra gente na cobertura do jogo de amanhã, né? Tava lá mais cedo com o Bruno Daniel, já comprou a camisa do Porto Velho e mandou pra mim. Grande figura, gosto demais do Welmer. Pessoa maravilhosa, sabe tudo lá do norte brasileiro. Ficou rico, viu, Tim? Folgadinho! Nossa senhora! Coisa boa. O homem eu vou te contar, viu? Arriscou e deu certo. E merecido, viu? Pessoa maravilhosa, vilanovense apaixonado e todo dia escuta a gente aqui na Band News Goiânia. Pessoa do bem demais, gosto muito dele. Um abraço pra ele aí e mais sucesso ainda, né? Tava com o Caco mais cedo hoje, olha aqui, ó, Nivaldo, que foto linda. Caco? Com o Caco aqui, ó. Tava com o Caco mais cedo lá na concentração, no Slavier Hotel, lá na cidade de Porto Velho. Grande Welmer, obrigado pela tua audiência. Quer transformar o seu carro ou caminhonete? Então presta atenção. A BAP Imports é referência em kit de transformação e kit colisão. Agora com 10% de desconto no Pix em toda a loja e também no site. Corra para BAP Imports e aproveite. Na estrada, o que importa é segurança, economia e confiança. Venha para Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. Olha o telefone da Pneus Express para você, meus amigos do Brasil. É o 6232721881. Na Ismafer Ferramentas tem uma mega oferta, atenção. Furadeira, parafusadeira 12 volts com 2 baterias de Black Tools por apenas R$ 149,90. Ismafer Ferramentas, ligue agora, 3093-3939. Ferramenta barata é com o timaço da Ismafer Ferramentas. IGP Car Centro Automotivo, seu centro automotivo de confiança, na Avenida T63 Jardim América, 623515-7004. 313 likes. Cadê a torcida esmeraldina pra gente bater aqui pelo menos 400 likes até as 2h40. Vai deixando o teu like e deixe também a tua inscrição. A gente fez aqui a gente puxou a capivara, né? Fez um levantamento aqui a nossa produção sobre o time do Fluminense do Piauí. Que é conhecido como vaqueiro. É o vaqueiro? É. Ó, meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração. 9 jogos, 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. 12 gols marcados e 10 gols sofridos. Onivaldo Carvalho, para um campeonato piauiense, o time ter apenas 3 vitórias na temporada é pouca coisa, comandante, não é não? Campeonato piauiense, aí. É. E ele eliminou o trem do Amapá nos pênaltis na Copa do Brasil. E o time base, o goleiro é o Mauro Iguatu, a defesa o Raí, o Ebert, o Gabriel Biloca e o Juan Barbosa. O meio-campo é o Maurício, o Rafão, o Dukerhelm, olha que nome, e o Raimundinho. O ataque é o Reni Max, Léo Carvalho, João Vitor e
de vez em quando o Matheus Taumaturgo entra no time também. Eu fiquei com medo do Biloca. Pois é. É o Satanás esse Biloca. É o craque do time. E o Biloca vai, o Biloca vem. Alô, torcida brasileira, chuta o Biloca. Não é um time bom, né, Nivaldo? É bom. O Flávio Araújo é o treinador desse time. O Flávio Araújo, que é muito rodado lá no futebol nordestino, já treinou o Barras do Piauí. Se eu não me engano, lembra daquele Barras do Pantico, que tirou o Atlético em 2007? É ele. Ele era o técnico do Barras. É conhecido como o rei do acesso no Nordeste. Só que assim, de C para D, né, é assim, é conhecido como o rei do acesso, esse treinador do time do Fluminense do Piauí, certo? Os destaques são o Raí e o meia Pedrinho. Eles são os jogadores de maior destaque do time do Fluminense. É o seguinte, eu sou mais ou menos na mesma linha aí do time do Santa Claus. Eu acho que pouparia o Lourenço, né, que tá meio levou uma pancada. Eu tiraria o Lourenço, mas o resto eu manteria. Faz o resultado, né, no primeiro tempo, pronto, aí você tira lá os 5 jogadores e pronto. É melhor você não correr risco, aí leva para pênalti. Não acredito em pênalti de jeito nenhum, mas é melhor você não correr isso. Lembra do Atlético, aquele time lá? Preguiça, como você diz, né? Já pensou se o Atlético toma aquele gol de empate lá no último de cabeça no finalzinho, né? Nossa Senhora! O rapaz tinha caído naquele jogo, né? O Lacerda. Tinha. Quase já tava sem paciência? Tinha caído naquele jogo. Vai pra pênalti, perde. Olha o prejuízo. A Copa do Brasil é traiçoeira, bicho. Você não pode brincar, não. Esses times desconhecidos, que a gente não conhece aqui, tá vendo aqui o time base do Fluminense do Piauí, não conhece ninguém, né? Então, eu não acredito que o Daniel Paulista vá poupar muitos jogadores, pode poupar 1 ou 2 no máximo, e pronto. E até porque a Copa do Brasil dá muito dinheiro e o Goiás não tem, né? Então é importante demais você indo passando de fase, empurrando até chegar lá naquela fase oitavas de final, onde sobram 12 desses que estão aí, né? Aí chega lá os 20 daquele povo que vem de Libertadores, os gigantes, aí desgrama tudo. Então o Goiás tem que chegar até lá naquela fase oitavas, que sobram 12 desses atuais. Então eu não sou adepto de que deva se brincar nessa fase da Copa do Brasil de jeito nenhum. Lembrando que a oitava fase são mais 2 fora essa atual, que está começando agora, né? É a 5ª fase dessa atual Copa do Brasil. 12h37 agora, na grande final do Campeonato Goiano, quem acelera com você é a Autopeças Brasil. Na Avenida Dom Serafim Gomes, bairro Santo Hilário, venha para a Autopeças Brasil. Qualidade, atendimento do jeito que você precisa. Autopeças Brasil, SJ Premium, o Hotel Campeão de Goiânia, reservas pelo 62 32 35 5600. Frutos de Goiás, a fruta do pé direto para o seu picolé. Casa do Marceneiro, precisou, aqui tem. Impercia, quem constrói confia. E da Nove Restaurante, a comida caseira que todo goiano gosta. Ronaldo Souza Brito, Goiânia, São Paulo, 1h40 de voo. Ué, amigo, só se você pegar aí trânsito, né? Às vezes você pega uma Brasília amarela no meio do caminho, você pega um jato. Pelo amor de Deus, gente, não dá isso tudo nunca. 1h25. Até São Paulo é 1h25. Eu já demorei. O problema às vezes, é a descida, né? Que você pega trânsito ali na hora da descida. E às vezes você fica dentro da aeronave. Mas eu já fiz trecho aí de 59 minutos, 1 hora de Goiânia até São Paulo. Rapidinho, você demora às vezes na descida, né? Você tá ali já em terra. Tráfego aéreo. Você já tá no chão. Thiago, aí demora um pouquinho. Concorde, então, né? Não demora isso tudo não, gente. É 1h25, moço. 1h25. Você contou, São Paulo. Você contou? É rápido, gente, é muito rápido. É 1h20. É igual Goiânia-Brasília, 15, 20 minutos você tá lá em Brasília. É rapidaço, é uma respirada. Ai, cheguei em Brasília. Pronto, e vida que segue, vamos juntos. 2h38 agora, Celso Pedroso tá ligado com a gente. Sou torcedor do Goiás, o Celcinho. Valdemir Aguiar, estamos ligados na Band News. Valdemir Aguiar, Sapateiro, os filhos Pedro e Lucas, aqui é Verdão. Hamilton Teles também tá ligado com a gente. João Batista Soares da Silva, enfim, um abraço para toda essa turma maravilhosa. Gente, 328 likes, hein? Eu preciso de mais. Preciso de muito mais like para você, amigo ouvinte da Band News Goiânia. Tim, Goiás favoritaço para amanhã, né? Favoritaço. Assim, seria uma tragédia de proporções homéricas se o Fluminense complica a vida do Goiás? Seria uma tragédia. Gigante mesmo, a gente... Até pelo que o Goiás... Eu não conheço o time do Fluminense, mas até
as notícias que trouxe o Nivaldo aí, a gente vê que não é um time de expressão. Pelo campeonato piauiense, ele ganhou 3 jogos, perdeu 3, empatou 3, não é um grande time. Então, para mim, se o Goiás for eliminado, é uma tragédia gigantesca. Para mim, não pode levar nem pros pênaltis. Não, e o adversário dele na Copa do Brasil foi o Trem. Do Amapá, o Amapá, onde ele empatou e classificou nos pênaltis. Teve dificuldade ainda. Não teve dificuldade, né? Então, assim, não vejo o Goiás tropeçando de maneira Se bem que o nenhuma. Gama tinha pego um adversário fraco também na primeira fase, teve dificuldade, depois complicou a vida do Goiás, né? Mas aí, Esse Fluminense provavelmente... seria mais time... Hã? Quê? Desculpa, Nivaldo. Pode falar, Nivaldo. Não, fala você, senhor. Fala, Jean. Fala, meu filho. Não, esse Fluminense seria mais difícil, por exemplo, seria mais time ou menos time que o Primavera? Claro que não. Eu acho que é no mínimo do mesmo nível. Então o Goiás tem que encarar com muito respeito. A comparação foi boa. É o que a gente falou, né, Isso é Jean? comparação não pode mesmo. entrar com aquela preguiça que entrou o Atlético. Não pode entrar pensando já no jogo de domingo. Eu acho que foi o que aconteceu com o Gama, tá? Pega um adversário fraco, assim, que não tem expressão. O que a gente tem que entender é o seguinte: às vezes o pessoal lá do Fluminense, do Piauí, está nos ouvindo, pensa, esses caras estão menosprezando. Não é isso. É que é o poder de investimento. A gente entende, né? Que o Piauí, infelizmente, não tem essa capacidade de investimento que tem aqui mais o Sul e o centro do país. Então é uma realidade bem diferente da nossa, né? Então não tem como. Você vê que milagres eles não vão fazer. Como é que eles vão fazer investimentos, sendo que as condições não permitem a eles fazer esse investimento? Você vê que não tem nenhum jogador que a gente sabe quem é, né? Não conhece. Né? Não conhece. Você não conhece o Biloca, não? Não. Você É conhece? conhecido o Biloca. Raimundinho deve ser correria, né? Indinho, né? Indinho. Quando eu jogava era isso. Quando a gente via lá, assim, bala, foguetinho. Indinho. Aí tem lá vem aqui Prequezinho. Aqueles Gianzinho, né? 12h41. Jean tava falando aí, não tava saindo. Rapidaço, Jean, que eu tô atrasado aqui, meu filho. O que foi, Jean? Não, perguntando se o Nivaldo lembra do Biló, que jogou no Atlético, era muito bom jogador. Não lembra, né? O Nivaldo é um cara jovem, Jean Lopes, diferentemente de você. Biloca. Eu sou bem mais novo que o Nivaldo e lembro.